Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que são sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual? Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Clique em hypar também se você está no dispositivo móvel para jogar muito ponto aqui para o Camisa 12. Camisa 12 que está com live pré-jogo, você pode conferir aí com o Vitor Martins, que eu sempre cito aqui, com o Léo Pedrosa, nosso repórter que faz entrevista na porta do vestiário, Gustavinho do Avaí conversando com a galera. A KTO proporcionou uma estrutura maravilhosa lá no território, que fica em frente à Arena MRV, que também agora é parceiro da KTO. E a KTO no link fixado aqui no primeiro comentário. Entra lá para você se divertir com muita responsabilidade, não é investimento. Ali é para você tirar print, tirar onda no grupo que você acertou e tal. Lá não é investimento, é só para maiores de 18 anos. E aqui na Liga do Milhão, que a KTO tem a Liga do Milhão do público de geral, que lá tem R$1 milhão em prêmios no fim do ano, mas todo mês, toda semana tem prêmio. E na da imprensa mineira, eu tô em quarto lugar, o quarto que mais acerta aposta. Estou querendo subir nesse ranking aí. E você pode conferir a Liga do Milhão lá na KTO, nesse comentário fixado aqui. Camisa 12 está com live pré-jogo, está com pós-jogo, está com entrevista na porta do vestiário, que já tem algumas no ar aí. Depois, terça-feira, tem o Savel também, vem muito mais novidades por aí. Se você considerar se tornar membro do canal, é só clicar em Seja Membro. Beleza? Eu quero perguntar para vocês como foi a sua experiência com reconhecimento facial. Se você teve uma boa experiência, se foi negativa. O Savel acabou de me encaminhar uma mensagem que ele recebeu de torcedor que não conseguiu acessar o estádio, falando que foi uma experiência muito triste. Eu relatei casos como o do Pedro Henrique, que 9 pessoas que vieram do interior não conseguiram acessar o estádio contra o Bucaramanga e voltaram para casa. Então, para até o Atlético ter um retorno do público, eu perguntei lá no Twitter, estou perguntando aqui. O Atlético não mandou eu perguntar nada, mas eu quero saber a experiência do povo e acho que é um retorno legal para o clube saber o que está dando certo e o que não está, até porque contra o Flamengo é casa cheia, capacidade máxima, e eu queria dar uma dica para o pessoal. Entra cedo contra o Flamengo. Se você for igual o Savel, que está à toa na vida, consegue ver sessão da tarde, consegue ver novela, que é essa aqui dos passados que passa de novo aí à tarde, chega cedo e entra cedo. Não adianta você chegar cedo no estádio e ficar lá na porta. Se você consegue entrar assim que você pode, que abre o portão, faça isso, não só para a gente ter um aquecimento legal, para já fazer uma pressão de início, mas para facilitar na logística, para a gente não ter dor de cabeça contra o Flamengo, beleza? No fim do vídeo eu vou mostrar todos os presentes que eu ganhei das embaixadas de interior que estavam lá. Hoje eu prometi para Galopim que faria o pós-jogo com a camisa deles. Pode ser que eu esteja repetindo algumas coisas, viu, gente? Porque eu gravei um pós-jogo já e com 10 minutos percebi que não estava gravando. Vamos lá. Eu prometi para Galopim que gravaria o pós-jogo com eles, mas estava devendo gravar com a camisa Galopeba de Paraupebas do Pará, camisa linda, maravilhosa, a parte de trás então que usa os elementos aqui que eu gosto muito. Muito obrigado mesmo, Mateuzinho, e desde já, no fim do vídeo eu mostro todos os outros presentes, uma caixa de presente aqui do lado que eu tenho ganhado dessa turma toda que sempre deixa muito carinho, Fael. Desculpa por não conseguir acompanhar as mensagens, principalmente lá no Instagram. No clima dos arredores da Arena MRV, a turma estava leve, né? A turma que vem do interior, cara, eles só querem curtir o Galo. Quantas vezes eu já voltei para o interior durante a minha vida com o Galo perdendo, mas feliz de ter tido a oportunidade de visitar o estádio, de viver o Galo de perto, porque vocês que estão aqui em Belo Horizonte, vocês ignoram passar em frente à sede de Lourdes, vocês ignoram a oportunidade para um jogo, a turma do interior não. Tudo é válido se estar perto do Galo. O clima estava muito leve, ao contrário do Bucaramanga. Bucaramanga estava todo mundo amargo, todo mundo pé da vida com toda a situação, todo mundo preocupado com o Atlético, com o cenário caótico, e duas boas atuações do Maracanã, uma delas vitória em mata-mata. Mudou demais o clima na Arena MRV, nos arredores ali a conversa estava, o papo do torcedor que aborda a gente sente que está muito leve, e principalmente com muita confiança. O papo não era tanto sobre o jogo do Bragantino não, tá? Todas as rodinhas que se formaram, que eu participei da conversa, do papo, o torcedor que veio conversando sobre futebol comigo, era todo mundo falando sobre quarta-feira, principalmente. Um ou outro vinha conversando sobre o confronto contra o Bragantino. Se chama de Bragantino ou Red Bull? Por ser da imprensa, a gente tem um bloqueio de falar a marca, então eu costumo falar assim, Bragantino. Comenta aqui que você fala, Bragantino ou Red Bull? E a turma estava inevitavelmente com a cabeça no Flamengo na quarta-feira. Eu tinha medo que o time tivesse esse comportamento também, que o time ficasse com a cabeça na quarta-feira o tempo todo. Mas o fato é que na arquibancada tem uma monte de alma machucada pela final da Copa do Brasil de 2024,
né? Pouca gente até cita aquela eliminação de 2022, acho que o Alonso errou ali e a turma cita pouco também esse erro, né? Cita muito do Nathan Silva no Libertadores de 2021, mas a final de 2024, por ser na nossa casa, por ter perdido duas finais importantes em um mês, a galera tá bem machucada e a possibilidade de eliminar o Flamengo. Eu tenho 3 vídeos elogiando o Flamengo, porque aqui eu não sou o caricato que provoca, a gente tem que citar um elenco qualificado, um grande adversário, que isso motiva muito, tá deixando o atleticano, e vai deixar o atleticano certamente no gás, no pique, na ansiedade durante a semana, querendo logo que a bola rola, querendo logo garantir essa classificação e eliminar o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, entrou em campo pelo Brasileiro, com a cabeça, pelo menos, da arquibancada. Não posso falar do time, a gente vai tentar debater isso aqui, mas a arquibancada estava com a cabeça na quarta-feira. Ao falar sobre Galo e Bragantino, um assunto se repetia muito entre os torcedores: a possibilidade de ver o Biel em campo desde o início. O Biel, ele é parte da teoria do que a solução é sempre quem não está jogando, né? Então, como o Biel ainda tinha jogado pouco pelo Atlético, alguns minutos, muito atleticano vê ele como solução para um time que toma muitas decisões erradas no ataque. Outros nomes que eu ouço muito: João Marcelo. O meu sogro, cabeça, por exemplo, eu sempre cito o João Marcelo comigo. Tem um outro cara, que esse eu não posso citar o nome, porque está mais ligado ao clube, e ele fala: Fael, é erradíssimo o que o Atlético faz de não escalar o João Marcelo. E na arquibancada hoje, duas pessoas me procuraram para saber por que o Izep não tem chances nesse time do Atlético. É o que eu falo: a solução é sempre quem não está jogando quando você tem uma fase ruim, como derrotas para Bahia, Palmeiras, Bucaramanga em casa, né? Quando você tem problema demais, a solução é sempre quem você viu pouco, né? E não é assim, bem assim que funciona. O Izep tem que se consolidar agora no Sub-20, nessa volta. Ele voltou daquele período parado, lesionou a coxa. O Sub-20 viveu um momento caótico de rebaixamento, então talvez seja melhor. Ele não vai ter chance no time principal, tá chegando mais reforço essa semana. Ele agora subindo o Veneno, de repente utilizando o Mosquito no Sub-20. Essa turma agora que vai substituir quem tá deixando, e vai sair bastante gente do clube, né? De repente mostrar, ele desceu uns degraus e agora ele tem que subir mais esses degrauzinhos de novo para ser utilizado por aqui. Sobre o João Marcelo, em agosto aí, a gente viu pouco dele até, né? Olha só, quando eu vou atualizar a planilha, eu percebo que jogador como Allan Kardec e João Marcelo, às vezes eles têm até características de números ruins, porque entra quando o time tomou empate, entra quando o time está perdendo. Então o aproveitamento com a camisa do clube do homem de área, o reserva, fica abaixo ainda do que o restante do time por causa desses cenários. Então entra no abafa, entra no fogueira, isso sem dúvida nenhuma, mas ainda não vejo o João Marcelo com chance de ter, com possibilidade de entrar no time titular do Atlético, né? O Izep não será aproveitado, você não vai ver o Izep no time em 2025. E um torcedor me falou assim: mas Fael, vamos fazer um cenário aqui que a gente enfrenta o Juventude fora de casa, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, tendo que poupar o time. Eu falei: não vai, cara, não vai. Isso você pode ter certeza, convicção total, a não ser que o cenário mude muito, de lesões, de cartões, de como você tá com ele com muita chance de estourar, e se você tá vivo realmente nas outras duas Copas, né? Mas voltando para cá, para o Biel, o Biel é um cara que, eu não sei se o fato do Rony ter se envolvido nisso se pesa, o gol perdido no Maracanã, se é uma tomada de decisão errada do Coelho ou outra, mas muito atleticano quer ver o Biel mais em campo. E é curioso, porque a gente viu o Biel nos minutos iniciais pelo lado esquerdo do ataque do Galo. Hoje ele começa o jogo pelo lado direito do ataque do Galo, e isso é meio que uma obrigação, não só no futebol atual, mas também no time no Atlético, né? Você pega o Leão jogava de lateral direito até outro dia, tá de zagueiro, né? Você tem o Júnior Alonso, que faz a zaga, ou pelo menos deveria fazer, e o lado esquerdo também é lateral esquerdo. O Scarpa, que tá na lateral esquerda, tava de ponta direita até outro dia, passou a jogar mais por dentro. O Coelho, no Atlético Paranaense, por exemplo, fez os dois lados. O Rony, dois lados, homem de área, né? O Igor Gomes às vezes até reclama que está sendo usado atrás demais como volante,
né, mas pode jogar mais solto, perto da área também. Vale para o Gabriel Menino, que pode ser até um lateral direito. O Alan Franco na seleção também lateral direito. Então você tem o Vitor Hugo, inclusive, pode se encaixar nessa característica também, de um zagueiro que pode também ajudar fazendo a esquerda. Você tinha o Rubens aqui, que jogou em todas as posições possíveis aqui no Atlético. Então, quando você tem pouco para gastar e você precisa montar um elenco, o ideal é que você contrate peças que possam fazer mais de uma função, e talvez o Alexander futuramente a gente volte nesse ponto e até cite o Alexander também como possibilidade de fazer mais de uma função no time. E o Biel foi esse cara, né? O Júnior Santos pode ser um homem de área também, jogar pelo lado do campo. Mas você fala, Rafael, pai pode, ele não está fazendo nada, eu sei. Mas na teoria, sim. E o Atlético está com muitas peças aí que a gente fica em dúvida de como vai montar, porque se fosse Coelho, Dudu e Biel brigando só pelo lado esquerdo, né, você estranharia a contratação do Biel. E quando a contratação do Biel existiu, a gente falou sobre isso. Como vai ficar essa escalação? Aí você pode jogar o Coelho pro outro lado. Aí você tem o Dudu brigando por aqui, aí o Biel pode fazer os dois lados e o Rony para ser uma peça de referência no ataque. Aí eu acho que vai de acordo com o adversário e é um problema que o treinador passa a gostar, porque passa a ter bastante opção, porque você vai ter problema de cartão, problema de STJD, você vai ter problema de lesão e tudo mais, e principalmente você vai ter 3 competições pela frente, né? E eu citei Vitor Hugo aqui, entre esses jogadores que podem fazer 2 funções, e eu tinha meio que convicção que o Vitor Hugo hoje estaria em campo. Porque tem uns caras que são fominhas demais. O Alan Franco e o Júnior Alonso são 2 desses jogadores que não saem do time de jeito nenhum. Se a bola tá rolando, eles estão lá constipado, gripado, né, com asma, bronquite, eles estão dentro de campo. Tô aqui, professor, de qualquer jeito. Mas eu imaginei que pelo fato do Lian jogar hoje, já que não jogou no domingo, o Cuca poderia usar o Vitor Hugo pelo lado esquerdo. Aí vamos lá. Você já tem a ausência do Arana. Você está improvisando o Scarpa pelo lado esquerdo, apesar de ser um jogador titular, não é a praia dele de origem. Aí eu não sei se o Cuca, pelo fato de já estar com o lateral esquerdo reserva, se ele opta por não colocar o Vitor Hugo ou se é por insegurança do Cuca no Vitor Hugo. Vocês lembram quanto o Iquique, 4-0 no Mineirão, ele chega a testar Júnior Alonso e Vitor Hugo juntos, tenta inverter, nada dá certo, e no jogo seguinte ele até opta por colocar o Ivan Roman, talvez contra o Vitória ou o Mirassol, mas ele opta por colocar o Roman porque não gostou daquela formação do Vitor Hugo pelo lado direito. O Vitor Hugo não entra em campo pelo Atlético desde o dia 12 de junho. Nós já estamos em dia 4 de agosto, né? Desde o jogo contra o Internacional, desde a pausa do Super Mundial, o Vitor Hugo não entra em campo. O Rabelo entrou pelo lado direito um dia normal e poderia até ter atuado hoje pelo lado esquerdo também, porque eu acho que, pelo menos a sensação que eu tenho, é que o Cuca sentiu mais confiança hoje em utilizar o Rabelo dessa forma do que o Vitor Hugo. Eu acho que nesse segundo semestre, né, que você já começa uma contagem regressiva do ano, né, daqui para frente já é só para trás, já está acabando, a ampulheta já passou da metade mesmo da temporada, não passou no vestibular até então para conseguir uma prorrogação, uma continuidade aqui no clube, não parece não ter a confiança nem de quem o queria por aqui, que é o Cuca. O Júnior Alonso está tendo que jogar jogo inteiro atrás de jogo inteiro realmente, e quando precisa fortalecer bola aérea, final de jogo e tal, não é lembrado também o Vitor Hugo, né? Eu acho que não está incomodando muito nos treinamentos também. E o Júnior Alonso, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que lá atrás, quando ele voltou, eu me preocupo sempre com uma certa blindagem que existe em cima do Júnior Alonso, que não existia no Nathan Silva, pelo contrário, ele era mais frágil para a crítica da torcida, acontecia com mais frequência. Já o Júnior, às vezes que errava, eu sentia a torcida meio que passando um pano, sabe? Isso acontece há algum tempo, mas o Júnior é porque é ídolo, sabe? Foi campeão aqui e tal, a gente meio que aquele gol ali, o Júnior Alonso. Dá pra tomar não, com um a mais não, viu?
Você e o Scarpa tinham a obrigação de estar protegendo. Eram 9 jogadores de linha do Atlético, mais o goleiro, contra 3 ou 4. Estou na dúvida se são 3 ou 4 do Bragantino. Do lado esquerdo ali, não tem desculpa nenhuma. E fora que também em outras bolas, também saída de bola, tá precisando evoluir, tá precisando corrigir, tá precisando apresentar partidas melhores o Júnior Alonso, né? Mas um problema que a gente já citou em outros momentos da temporada, quando o reserva imediato não te permite cogitar uma substituição, mesmo com o titular vivendo dias sem muita inspiração. Quem surpreendeu nesses jogos na lateral esquerda, quem me surpreendeu foi o Gustavo Scarpa. Ele se enquadra naquele quadro que a gente se enquadra naquele quadro. Ele se enquadra naquela situação que a gente não sabe se evoluiu depois da vai, evoluiu depois do acesso financeiro, evoluiu por causa da mudança de postura do time, se o time consertou, tá mais encaixadinho, ou se foi uma coincidência da vida, né? Mas o fato é que o Gustavo Scarpa vai bem contra o Flamengo nos jogos no Maracanã. O Gustavo Scarpa, hoje, mais uma vez, consegue um equilíbrio ali. É porque a gente chama o Arana de um ponta esquerda que faz a lateral esquerda, né? O Gustavo Scarpa conseguiu ter muita qualidade lá na frente, mas também ajudar defensivamente, e destaca a partida dele para a gente não ter pressa para voltar com o Arana. Falou, Arana, o Gustavo Scarpa fez 3 jogos bons aqui, trata a sua lesão, volta quando estiver 100%, porque aqui, apesar da saída do Rubens, a gente está conseguindo boas atuações do Scarpa. Amém, que seja assim contra o Flamengo também. E aí poderia ser um jogo tranquilo, um jogo fácil, um jogo para você dormir com a pressão 12/8, 11/7 de preferência. Porém, esse clube é viciado em adrenalina, esse clube precisa tratar essa mania de querer viver adrenalina quando não precisa, né? Você pode estar lá no carrossel, nos cavalinhos, mas esse clube que é montanha-russa com looping, né? Esse clube que é aquele brinquedo Guanabara que despenca 80 metros de altura e só para perto do chão, né? Então, a vida proporcionou todo o cenário para ser um pós-jogo de extrema tranquilidade, para o atleticano não ter dor na nuca durante a partida, com a expulsão do adversário, com 3 lesões, né? E o Atlético optou por se complicar, seja nos gols perdidos, seja pela sensação de ter desconectado, né? Quando tem a expulsão no jogo e o Atlético fica com 1 a mais, eu calculo que o atleticano que se conhece, que conhece essa instituição, falou, fudeu. Porque o Atlético não sabe jogar com 1 a mais. O Atlético sabe jogar com 1 a menos. Com 1 a mais, não. E aí eu falei pro Jardel, do Camisa 12, que estava do meu lado, tinha 2 tiozinhos assim, que assistiram comigo também o jogo todo. Eu falei pra eles, prepara o coração que o Atlético com 1 a mais, historicamente, por causa da final da Libertadores não, gente. Só pegar a frase do grande Micali, foi contra o Vitória ou contra o Bahia. O Atlético estava com 2 a mais e falou, eu não preparo meu time para essa situação. Eu entendo, tudo bem, é porque o adversário vai se fechar demais e você não treina, né, para 2 a mais. Mas teoricamente, na base do futebol, no beabá, era para ser muito mais tranquilo. Porém, isso gera uma sensação de relaxamento no Atlético que é crônico, muda diretoria, time, treinador, você muda tudo, e esse problema de relaxamento nesses momentos, isso é crônico aqui no Atlético, né? No Alterosa Esporte eu brinco que o Galo só funciona quando tá contra a parede, que ele arrepia todo, levanta a crista, afia espora e vai para cima, né? E tuitei basicamente isso também. Né, o Galo quando tá, agora não tem jeito, eu tô com o Flamengo no Maracanã aqui, preciso acordar, preciso ir para cima, né? Mas o Bragantino expulsou, esse time jogou tão bem no Maracanã, expulsou do Bragantino 3 vezes, já mexeram 3 vezes, calma. Me lembrou um pouco o cenário do Deportes Iquique. O que acontece lá? Eu acho que é o Rubens que faz o gol do Atlético por volta dos 10 minutos de jogo, um lance com o Igor Gomes, gol do Galo. O Atlético falou, o que? Nós ganhamos desse time de 4 a 0 lá, com 10 minutos 1 a 0 aqui, vamos segurar. Tá competição atrás de competição, e o Iquique acorda, vai para cima, o Atlético tenta segurar de novo no volante, mas ele já perdeu o controle do veículo. Né? Ali o manche aqui, o
o piloto automático ele não consegue desligar mais, ele já não tem controle da direção em momento algum, porque ele causou um relaxamento de um ponto que ele descuidou do caminho, ele perdeu o GPS, ele já não está sabendo o caminho para voltar, ele já não sabe qual estrada para voltar mais para o jogo. Essa é a sensação que eu tenho, que foi proporcionando um caminho tão fácil para o Atlético, já que o Bragantino vem depois da pausa do Supermundial com um problema parecido no Campeonato Brasileiro. Acho que o Bragantino vem de 3 derrotas e um empate, por aí, no Campeonato Brasileiro. Perdeu também para o Botafogo na Copa do Brasil. E o Atlético fala, um time que vem perdendo, tá com 1 a menos, 3 substituições, vamos ficar mais tranquilão aqui, bora relaxar e tal. E tem também algo que é uma teoria minha, coisa da minha cabeça que eu penso ali, durante o jogo que eu falo assim, vou na máquina do tempo do Camisa 12. Final do última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Galo ganhou do São Paulo no Mineirão, chance de título ainda existe, só que o Palmeiras ganhou, acho que do Fluminense, e aí nós vamos para a última rodada. O Galo precisava fazer tipo 8-0, o Palmeiras perder para o Cruzeiro aqui, o time sabia que não seria campeão. E na semana seguinte, a galera já com passagem marcada para a Disney. Você acha que os caras, sabendo que não seria campeão, ia meter o pé em tudo que é dividido, com chance de lesionar e perder a passagem para a Disney? Vamos trazer para a realidade de 2025. Quarta-feira tem Galo e Flamengo, jogo pegado, chance de eliminar esses caras, de pingar ainda um bicho, uma hora não é paga se tiver bicho, de garantir mais um bichinho por classificação na Copa do Brasil. Calma que uma hora vocês recebem. E jogaço de holofote, de repente, você não precisa, sabe, pôr o pé em toda dividida. Não tô falando que os caras tiraram pedras divididas, mas assim, você não precisa se testar tanto com chance de uma lesão. Isso é uma teoria da minha cabeça, que o foco, o time passa a pensar também na quarta-feira. Você tem um relaxamento a síndrome do segundo set no vôlei. Você ganhou o segundo set, você tem um relaxamento e perde, fica 2-1, aí você volta pro jogo e ganha 3-1. Né? E tem time do vôlei que tem dificuldade de voltar e fica 2-2 nos sets. Mas é isso, tipo, quarta tem um jogo, vamos segurar aqui, equilibrar o jogo, porque nós vamos ganhar esse jogo, porque nós estamos com 1 a mais e eles já fizeram 3 substituições, só que o atleticano fica com aquele pé atrás, do tipo, já vem esse time com esse comportamento de pegar um Flamengo, ter um foco, a concentração, a pegada, e joga arrepiado com a faca nos dentes o tempo todo. E com o Bragantino você sente que a rotatividade vai cair. Então isso não é nocivo só para a atuação dentro dos 90 minutos. É nocivo para deixar o atleticano preocupado que esse comportamento se repita, repito, de forma crônica aqui na instituição. Tipo, já vem o Galo dificultar um jogo que está extremamente fácil para ele. É a vida sorrir para você e você não retribuir esse sorriso, né? E quando o Sacha foi expulso, eu penso ali, ó, agora a marcação vai ficar um morango, né? Porque vai ter sempre um extra. O Galo faz muito marcação individual, pau a pau, onde um vai o outro tá, e o Sacha agora, lá na frente, expulso, você vai ter Júnior Alonso Lianco o tempo todo cobrindo. Por quê? Igor Gomes saiu para pegar, o Rony saiu para pegar alguém, o cara conseguiu sair, veio o Igor Gomes dar o combate, aí o do Igor Gomes você vai ficar livre, e aí você vai gerar um efeito dominó que pode dar um buraco lá atrás. Só que agora com o Sacha expulso, o efeito dominó tem um momento que ele para, porque o Bragantino está com um aumento na frente, vai ter um jogador do Atlético que estava fazendo individual lá atrás, livre para fazer essa cobertura. Cara, o Bragantino não vai conseguir chutar no gol do Everson. Aliás, o Sacha já tinha feito uma boa finalização e o Everson tinha feito uma grande defesa. Anotou na caderneta dele, tá grossinha, tá grossa lá ele. Mas tá grande a caderneta, né? A caderneta do Everson tá aquela já que parecendo quando você vai na padaria, você até tem vergonha de pedir para anotar na caderneta, que já tá fazendo até assim, ó. Tá lá a caderneta. E aí eu falei, agora acabou. Por quê? O Galo está fazendo marcação alta, está pressionando a saída de bola do Bragantino. O Galo, inclusive, conseguiu recuperar algumas bolas do meio campo para lá, fazendo essa marcação alta, sufocando a saída de bola do adversário, com o Rony, com o Biel. Gostei muito do jogo do Biel, queria ter falado mais sobre o jogo dele. Né? Então, vai forçar o Bragantino
a dar mais chutão, e ao dar esse chutão aí, o Bragantino vai jogar na zona lá onde o Atlético tem um a mais. Tá dominado, o Galo vai dominar essa bola e vai começar a construir para finalizar. Né? Na teoria isso estava muito legal. Né? O Galo realmente estava pressionando no alto, continuou pressionando, o Bragantino rifava essa bolinha ali, ela sobrava para nós. Né? E o Bragantino, 3 substituições forçadas ali, cara, isso quebra o planejamento de todo treinador. Eu acho que o Bragantino hoje está com um bom treinador, o Seabra, né? Eu acho que no longo prazo é uma opção para o mercado brasileiro. E o Atlético até consegue suas oportunidades. Aí vem a saga do gol perdido. Então você já tem um trauma pro atleticano. Primeiro que um trauma que era o Bragantino, pelo menos para mim, né? Eu gosto de fazer minhas planilhas de histórico de confronto. O Bragantino para mim era jogo de empate. Minas Gerais ou fora era jogo de empate, historicamente. Aí para mim já era um trauminha desse aí. Né? Aí o adversário tá com 1 a menos. Trauma 2. Aí o Galo começa a perder gols. Você tem todo o cenário da tragédia montado aí. Que é o Atlético perdendo gol com 1 a mais em campo e um adversário que historicamente empatou demais com você. Outra coisa que eu tenho testemunho, os tiozinhos Jardel, eu falei, 30 minutos do segundo tempo. O Galo está no momento de tomar gol, porque é o pico do relaxamento. Tá caminhando para o fim da partida, o Atlético está ganho. Né? Mas a quantidade de gols perdidos assusta, né? Quando que a gente parou de reclamar de gol perdido pelo Atlético? O excesso de gols perdidos. Porque gol todo mundo perde, mas o excesso de gols perdidos foi quando a gente parou de criar. Foi só o time começar a criar de novo que a gente fica incomodado com a quantidade de gols perdidos por esse time. Tem que ser mais fatal. Você tem que ser mais fatal contra o Bragantino, porque no piloto automático, a hora que a bola viesse, já vai ser mais fatal contra o Flamengo no mata-mata ou qualquer outra equipe que você enfrentar no mata-mata contra o Godoy Cruz também. Tem que ter um aproveitamento maior. Quando pinta aquela chance clara, não estou falando a chance impossível, mas a chance clara você tem que colocar para dentro realmente ali. E hoje realmente o Atlético começou a adubar a chance pro azar, né? E quando o time deu uma chance que o time estava sonolento, marcha lenta, o Cuca mexe no time. Coloca o Júnior Santos e o Bernard, que os dois não agregam em nada. Nada nas substituições. Eles não conseguem dar esse up que o time precisava. Né? Por isso o Atlético precisa até mexer rápido de novo ali, porque o Júnior Santos e o Bernard, eles não conseguem organizar o time, eles não conseguem dar esse up, fazer o Galo voltar para o jogo naquele momento. Né? Tirar o Galo do piloto automático e assumir o volante novamente. Né? E o gol sofrido a gente precisa destacar, cara. Deixa eu ver aqui no Twitter como foi a postagem, só para eu ter certeza quantos jogadores do Galo eram e quantos do Bragantino estavam na área. 9 jogadores de linha do Galo, mais o Everson, contra 4 do adversário, e tem um jogador livre ali atrás, cara. Ali era o Scarpa e o Alonso tinham que estar ali, cara. A gente vai enfrentar um ataque que coleciona bons jogadores. Dá esses descuidos, esses cochilos contra o Flamengo, é letal. É letal contra o Bragantino e é muito mais letal contra o Flamengo. Né? Você tem um Pedro pegando uma bola livre dentro da área, é letal, cara. Então a gente tem que sair de um jogo celebrando a vitória, legal demais, a gente precisava de 3 pontos para parar de olhar para baixo. O Galo estava 5, quando começou a rodada, cara, o Galo está 5 pontos abaixo. Ah, mas tem 2 jogos a mais. Eu só conseguia pensar que o Galo estava a 5 pontos da zona de rebaixamento. Peraí. E por incrível que pareça, entre as lições que eu acho que ficam desse jogo se o Galo conseguir abrir 1 a 0 no Flamengo, não ter esse relaxamento em momento nenhum, apesar de achar que mata-mata, torcida contra o Flamengo, você tem elementos que vão fazer acordar um pouco mais ali o jogo, né, vão te dar mais foco. Eu acho que isso não aconteceria contra o Flamengo, né? Não adianta você falar do tipo, não pode perder tantos gols. Os caras não querem perder. Os caras queriam fazer 4, 5. Você bocejou aí, né, Albert? A galera que tá assistindo aí bocejou sem dúvida nenhuma. Os caras queriam fazer 4, 5. Mas vale bater na tecla, cara. Se desperdiçar contra o Flamengo, você não consegue ter tanta chance assim. Talvez até consiga, porque eles vão ter que se expor demais. Porém,
tem que ser mais letal, cara. Tem que ser mais letal. Apesar do Biel ter gerado uma dúvida gostosa, tá? Coisa que o Júnior Santos não conseguiu, né? O Bernard não consegue, o João Marcelo. Se essa turma não estava dando dor de cabeça para o treinador, incomodando para assumir a titularidade, o Biel pode ser esse cara no longo prazo, de acordo com os minutos iniciais. Claro que a empolgação inicial é sempre muito perigosa, porém, se eu conseguir essa correria aí, com decisões, tomada de decisão mais acertada, é um cara que pode incomodar muito para pedir vaga na titularidade. Lembrando, foi citado pelo Vitor Martins na pré-live, no pré-jogo, que está aqui na live do Camisa 12, que foi assim que o Davidson conseguiu a vaga no time, contra o Bragantino, com um time alternativo ano passado. Né, o Davidson perde o pênalti, pede desculpas, faz o gol, pede desculpas para a torcida, o Bernard machuca, ele entra, aí o Bernard machuca contra o Fluminense, ele entra, faz os gols e fica no time, mas ele começou a conquistar a vaga ali contra o Bragantino. E hoje pode ser, eu sei que vocês não gostam de coincidência, mas hoje pode ser um início de dor de cabeça pro Cuca quanto ao Biel. Eu estava sentindo falta de alguém querendo incomodar o treinador nessa situação. De dar eu tô aqui, viu, professor? Eu tô aqui, tá? Sobre tabela, eu nunca vou contar com 6 pontos, com 3 pontos, com 4 pontos, com 2 pontos, né? Tendo 2 jogos a menos, mesmo que seja Sport, que ainda não venceu no campeonato, mesmo sendo Fortaleza, que vive o pior momento dos últimos 5 anos do clube aí, é entrar em campo e ganhar. Até lá, a gente sabe que existe a possibilidade do Galo chegar a 29 pontos, que seria uma pontuação muito interessante para o Campeonato Brasileiro, porque o Galo, ex-campeão mineiro, está vivo na Sul-Americana, está vivo na Copa do Brasil, ganhou no Maracanã do Flamengo fora de casa, então está vivo na Copa do Brasil, e uma pontuação ganhando de Sport e Fortaleza seria uma pontuação muito interessante. Tem que ganhar do Vasco fora de casa, Rafael, mas a camisa do Vasco, o Vasco tem uma história. Cara, o Vasco está na porta da zona de rebaixamento e quando você pega momentos em fase ruim, eu vou comparar com o Grêmio lá na primeira rodada. Mesmo sendo camisa pesada, clube gigante, você tem que aproveitar que o cara está na corda e dar no queixo dele para ele cair, tá certo? Turma, queria agradecer demais porque todo vídeo, calma que ainda tem mais pós-jogo, mas todo vídeo que eu anuncio minha loja aqui, tem bastante gente seguindo no Instagram, só o ponto decorações, sem cedilha, sem tio, só o ponto decoracões, e a turma lá de Contagem já tá passando lá na rua Maguari 33, Novo Eldorado, em Contagem, para conhecer a Sol Decorações e tá fazendo orçamento. Até sexta-feira à noite eu estava trabalhando, montando festa lá em Nova Lima, no condomínio. Tem a turma do Buritis que procurou a gente, então BH e região Betim tá procurando. Beijo no coração. Deixa eu começar a agradecer alguns presentes aqui. Obrigado, Dona Jo e Suiane. Eu não sei se aqui no... Deixa eu ver como é que... Dá para vocês verem aí? É um galo, cara, que na camisa vermelha vai dar pra... Na camisa branca vai dar para ver melhor. É que eu sou meio cego, sem óculos, não enxergo nada. É um galo de araminha aqui, ó, que eu vou colocar na parede de cá, onde futuramente vai ter um cenário do Camisa 12. Obrigado, Dona Jo e Suiana, são cruzeirenses, só que elas, vez ou outra, elas cantam o hino do Galo. Elas gostam de cantar o hino do Galo. Obrigado aqui, Bica Galo, Pedro Leopoldo. Em outubro agora tem festa lá. Já fiz algumas festas lá desde 2018. Cidade que eu gosto muito. Eles me deram essa cervejinha aqui. Obrigado demais, Bica Galo, Pedro Leopoldo, pelo carinho de sempre. Obrigado aqui, Galo Cláudio. Hoje os caras encheram lá o espaço do território. Tá aqui, ó. Prometi que ia mostrar no pós-jogo. Uma turma com muito carinho. Varginha, Itamarandiba, que é Itagalo. Sul de Minas, estava lá. Governador Valadares. E aqui o pessoal da Agrogalo me deu até um chapéu. Tem uma caixa da Agrogalo, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. Galopim me deu adesivos para distribuir para a torcida, então eu vou andar com isso aqui para a rua distribuindo adesivo. De vez em quando eu tenho uns copos do Galo que eu dou de presente para os outros. Quando tem, eu vou colocar uns adesivos também para eu recortar aqui para distribuir para o povo. Obrigado, então, Galopim. É a 4ª camisa que eu tenho. Eu acho que são 3, estou lembrando de 3. Eles falaram que são 4. Pim, gente, é um torcedor ilustre lá da cidade que nos deixou. E aí eles fizeram a embaixada Galopim, que eu acho muito legal que tem esse cacto, então é fácil reconhecer, é uma camisa que fica muito bonita no corpo e é personalizada, Fael.
Então, durante a semana, eu tenho que levar isso tudo lá pro Alterosa Esporte para agradecer, né? Camisa Agrogalo. Juntos somos mais fortes. Amigos atleticanos, agronegócio, Minas Gerais. Agro é raiz, agro é galo, agro é paixão. Embaixada do Galo. Muito obrigado. Valeu demais. E aqui tem chaveiro da Agrogalo. Obrigado também. O que eu tô falando, gente, quando não dá para, quando eu não mostro aqui é porque eu esqueço, porque eu faço sempre questão de agradecer esse carinho. Minha carteirinha da Agrogalo tá aqui também, até minha data de nascimento tá certinha aqui. Valeu demais. E aqui a camisa Galopeba, lá de Paraupebas, do Pará. O camisa 12 lá em 2009 não foi feito para essa turma de Belo Horizonte. Quando nasceu era para eu fazer poesia, poema sobre o Galo, né, e conversar com o torcedor do interior. A vida foi mudando, a gente foi filmando arquibancada e acabou que me levou para televisão para comentar muito de jogo, mas o que eu gosto mesmo é do atleticano e desse contato sempre com a turma que mora longe, porque o camisa 12 foi feito para vocês. Obrigado pelo carinho de sempre, tamo junto. E aí você fica ligado na porta do vestiário aqui que tem entrevista com os jogadores, o vídeo do Savel e sempre, gente, clique em curtir, compartilhe os vídeos e considere se tornar membro do canal aqui também. Beijo no coração, de semana abençoada para vocês tudo aí também. Tamo junto, fui no setor das organizadas hoje, tava com saudade de ficar ali conversando com a turma, vendo os amigos das antigas, os amigos que eu não vejo há muito tempo. Vou tentar arrumar ingresso para ir agora também contra o Flamengo, que é bom demais na arquibancada. Valeu!